Elas organizavam só o Estado. Sim. Elas não envolviam tanto a vida do cidadão, não tanto políticas públicas, organização da sociedade como um todo. E aí o judiciário de porta aberta, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente porque leva a gente a discutir o ativismo judicial e felizmente porque a gente tem um espaço para discussão disso que antes não havia. E dessa judicialização da política por uma perspectiva inicial não seria algo necessariamente maléfico, né, para a atividade jurídica, mas a gente vai desencadeia disso na discussão do ativismo judicial. Exato. Então, e aí começa-se a diferenciação, né? A judicialização é da política, ou políticas vai ser o judiciário politizado, todas essas demandas que aportam o judiciário são circunstâncias fenomenais ali, de fenômenos, né? Fenomenais, não de fenômenos, E fenomenais e também. fenomenais também, que vão se amoldando ao longo do tempo, né? Se a gente tinha constituições enxutas, nós temos direitos fundamentais, diversos temas da sociedade já são tratados dentro da Constituição, e isso vai se tornando questões que vão se amontoando ali no judiciário, e o judiciário vai ter que enfrentar isso de alguma maneira. Então, eu trato a judicialização da política como um fenômeno. São circunstâncias como o pós-positivismo, se a gente for trazer até no ponto filosófico, teórico, pós-positivismo, neoconstitucionalismo, mas ali do ponto de vista do Estado, um Estado provedor faz com que essas demandas sociais sejam cada vez mais necessárias. As pessoas têm mais cada vez mais ciência dos seus direitos. Esses direitos estão na Constituição e precisam ser efetivados, senão, diante de uma inefetividade do legislativo, do executivo, acaba aportando no judiciário. Então, e até o fortalecimento de órgãos que trabalham em prol desses direitos fundamentais, né? A gente tem um fortalecimento aí nos últimos 30 e poucos anos do Ministério Público, que começa a levar esse tipo de demanda também, de associações, de fundações, e aí você tem muito mais gente batalhando por esses direitos, né? E o que você vai chamar, então, de ativismo judicial? Então, para eu não falar o ativismo judicial é toda vez que o Alexandre de Moraes decide algo que eu não gosto. Exato. Então, assim, diante dessa intensa judicialização, o judiciário pensa, bom, como o judiciário vai se portar? Então, o ativismo judicial a gente trata ali na pesquisa como uma posição proativa do Poder Judiciário diante de uma demanda. O próprio Mauro Capelletti vai trazer como uma criatividade jurisdicional, né? É um plus. Então vamos falar bem na prática que esse é um plus, né? Então chega uma demanda já complexa no judiciário e o judiciário muitas vezes vai extrapolar as demandas daquela própria, os limites daquela própria demanda e vai entrar em outras questões, decidindo ali dentro do âmbito jurisdicional como, quando, onde, por que implementar, né? Na verdade, trazendo muitas questões que muitas vezes, por meio dessas interpretações que nascem do pós-positivismo, né, então, esse judiciário ou uma prática ativista bebe nesses métodos interpretativos que foram desenvolvidos ao longo ou após ou diante ali no cenário do pós-positivismo, nesse cenário de neoconstitucionalismo, em que se coloca na mão do julgador uma posição um pouco mais flexível, de um intérprete, né? Aquele intérprete vivo da lei, né? O guardião da lei ali na pessoa, na figura do Estado, juiz, ele tem essa liberdade, essa autonomia para decidir diante do caso concreto. Mas uma coisa é você trazer uma flexibilização, né? Uma atualização, nós temos métodos interpretativos ali que vão trazer a evolução da Constituição, certo? Muitas vezes não está escrito na letra da lei aquela ou aquela interpretação, mas o juiz traz essa nova vivência, essa nova interpretação à medida que o texto também, ou que a sociedade vai evoluindo. Então, se a gente tem num primeiro momento essas métodos de interpretação, essas teorias de novas interpretações, baseadas aí em vários autores, do Orkin, Alex, vão trazer essa questão da ponderação, enfim, dos princípios, e trazendo com que o juiz tenha maior liberdade ao julgar, ou seja, a norma existe no papel,
mas quando há uma decisão judicial, nós temos uma nova norma jurídica ali, criada pelo magistrado. Isso muitas vezes fez com que magistrados no Brasil, mundo afora, também se apoiassem nisso para exceder o poder que foi a ele atribuído, né? Avançando em questões que muitas vezes extrapolam, inclusive, até os limites da demanda, ou que extrapolam o próprio texto constitucional num elastecimento, muitas vezes muito grande, do que a própria Constituição, do que a própria lei, né? O próprio ordenamento permite. Então, esse elastecimento da interpretação jurisdicional, esse elastecimento do julgar, é que, às vezes, esbarra no que a gente chama ativismo judicial. Então, é um limiar entre um método interpretativo um pouco mais flexível, trazido pelo pós-positivismo, mas o ativismo, trazido nesse ponto aqui, ele é uma extrapolação das linhas demarcatórias do que foi colocado para o judiciário. Eu queria até citar aqui uma parte do livro que fala sobre isso, e é a parte do Mauro Capelletti. Ele vai falar, aliás, Elival Ramos é um autor muito interessante que vai falar sobre o ativismo judicial, e ele vai falar o seguinte: olha, ativismo judicial é a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas também da função administrativa ou executiva, e até mesmo da função de governo. Não se trata do exercício desabrido da legiferação. E ele vai falar da incursão insidiosa sobre o núcleo essencial das funções constitucionalmente atribuídas a outros poderes. Então, olha para você ver, de fato o judiciário atuando como legislador, de fato o judiciário atuando como administrador dentro de um cenário constitucional. Então, até que ponto essa substituição do legislativo? Bom, o legislativo não legislou quando deveria. O executivo não implementou ou não executou quando deveria. O judiciário vem e suprime essa lacuna. Mas até que ponto isso não vai atrapalhar essa divisão da separação das funções dentro do Estado? Então, quando a gente tem as primeiras decisões mais proativas no Brasil e fora, nós temos assim: não, mas o judiciário está certo, ele tem que sim. Olha, o legislativo não implementou, o executivo não fez, cabe ao judiciário. Mas isso vem se acontecendo muitas vezes. Então, toda hora que a gente tiver uma lacuna, ou uma não implementação de política pública, ou não uma concretização de direito fundamental, o judiciário vai implementar. O que a gente tem na prática, né? O judiciário abarrotado de processos, né? A gente tendo que fazer aí, né, Gabi, você também na sua lida processual diária aí de gabinete, todo dia. Como é que é? Então o judiciário, ele vai ser esse grande salvador da pátria? Então o legislativo não faz, o executivo não faz, aí o judiciário vai lá e faz? Então, no final das contas, daqui a pouco a gente vai ter só poder judiciário. Ele resolve tudo sozinho. Ele resolve tudo. E eu lembro quando essa discussão de ativismo judicial começou aqui no Brasil com mais força, foi por causa de mandado de injunção. Que até 2008 pouco se usava mandado de injunção. Sim. Ninguém entrava um mandado de injunção porque o judiciário tão somente direcionava o encaminhamento para a Câmara dos Deputados e para o Senado, falando legislem. Né? E não tinha o sob pena de nada, porque ele não podia implementar uma pena, e acabava que aquilo não resolvia o problema da falta da norma. E quando teve aquele mandado de injunção da greve dos servidores públicos, né, e que o STJ, se não me engano foi o STJ, que falou assim: ó, eu não vou mais falar só para legislar, não, eu já vou dar a resposta do problema. Falou assim: ó, a Constituição mandou que os servidores públicos tenham direito de greve na forma da lei. A lei nunca veio. A Constituição desde 88 está aí até hoje, o nosso legislativo, e até hoje o legislativo não se organizou para isso. E o STJ simplesmente falou: aplica no que couber a lei de greve de trabalhadores seletistas. E foi dali que a gente falou assim: opa,